بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. Hadith número 81, episódio 81, capítulo. No mesmo capítulo, lição número 81, continuamos no mesmo capítulo sobre o conhecimento e a educação. E pelo terceiro dia estamos a falar sobre o conceito de um professor poder mostrar o seu desagrado quando o aluno lhe faz uma pergunta e seja uma pergunta desnecessária. Ontem falámos também sobre um episódio igual. Anteontem também falámos sobre o mesmo episódio, um outro episódio, onde também essa situação se ocorreu. E hoje vamos falar sobre um terceiro episódio, igual, e um bocadinho mais extenso. O hadith é de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Portanto, todos estes, conforme nós falámos, todos esses ahadith que Imam Bukhari, rahimahumullah ta'ala, está a ser, portanto, está a apresentar, estão naturalmente no seu livro Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Portanto, são ahadith que atingiram um nível de veracidade e credibilidade bastante apurada. O hadith e a lição que Imam Bukhari, rahimahumullah ta'ala, está a apresentar é que, por vezes, o professor pode admoestar, ralhar, avisar, quando vem do lado do aluno uma questão que seja uma questão inválida, uma questão sem qualquer tipo de necessidade. Então, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu diz: "Su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ashya karihaha." Uma vez eles estavam a conversar, estavam à volta a conversar e estavam a fazer perguntas ao profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Portanto, isso era normal naquela época, haver um momento para tirarem as dúvidas, ou então um momento em que eles falavam entre eles e depois podia haver uma situação que tenha ocorrido, então eles aproveitavam e conversavam e queriam saber sobre uma situação, ou então era uma situação que acontecia na hora e eles aproveitavam para esclarecer essas dúvidas com o mestre. Mas uma vez começou a haver muitas perguntas. E o que começou com uma sessão de perguntas de aprendizagem, começou a passar por perguntas que não eram muito válidas. E foram tantas as perguntas que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu diz que eu olhei para a cara, para a face sagrada do profeta e percebi que ele não estava a gostar muito dessas perguntas. Ou seja, ele sentiu-se um bocadinho incomodado com o teor das perguntas, ao ponto de chegou um momento em que ele realmente ficou zangado com essa situação. Não gostou. Não eram situações de foro pessoal, nós já falámos que situação de foro pessoal o profeta passava por alto, não dava muita importância, mas quando eram situações de aprendizagem pedagógica, Estado, povo, ele levava muito a sério essas situações. E foi de tal maneira, as perguntas estavam a ser feitas assim por alto, que ele ficou chateado e disse: pronto, já que vocês querem realmente fazer perguntas, façam e perguntam-me aquilo que vocês quiserem. É por causa deste evento
que muito provavelmente foi revelado o versículo que eu há 2, 3 dias vos apresentei. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya in tubda lakum tasu'kum. Que ao vós que credes, não perguntem sobre algo que, se souberem a resposta, vocês não vão gostar. Quase que foi uma chamada de atenção para essa situação. Que há perguntas e perguntas. Conforme nós falámos há 2 aulas atrás, muitas vezes uma pessoa pode... O que é interessante e o que é pedagógico é tu fazeres uma pergunta sobre algo que realmente tu precisas saber. Estás numa dúvida e precisas de esclarecimento. Bom. E uma pergunta muito bem feita mostra a inteligência da pessoa que está a fazer essa pergunta. Depois, número 2, há perguntas que são feitas com o intuito não de aprendizagem, mas de criar problemas, de criar fitna, de criar discussões, não é? Porque nós vemos, aquele fulano disse isso, o que é que você diz sobre isso? Depois o que tu disseres, vão lançar para ali. Depois o que aquele disser, vão lançar para aqui. Depois um vai mandar um clipe dizendo que afinal este Maulana, este sheik disse isso. Portanto, ele está a dizer uma coisa que nós defendemos. Depois vão mandar um clipe do outro lado a dizer que não, mas o outro diz que é assim. E faz-se aqui um circo nessa brincadeira. Ninguém vai mudar a sua maneira, a sua opinião, mas vais fazer daqui um circo e os neutros vão começar a dizer que afinal eles só andam todos à porrada uns com os outros. Isto é tudo, está todo mundo aqui a buscar sharing e votos e likes e ninguém aqui está a fazer o mais necessário, que é realmente ajudar as pessoas. Depois há o terceiro tipo de perguntas, que são aquelas perguntas tão desnecessárias, mas tão desnecessárias, que não interessam a ninguém. E é aqui que o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam se ficou bastante chateado. Em que ele disse, perguntem-me lá o que é que vocês quiserem. Então, um senhor levantou, olha, Rajul, reparem, o cuidado que os narradores tinham de não falarem em nomes quando era uma situação de crítica. Sabe? Ele nunca diz quem é que foi. Ontem também, há umas aulas atrás, já tínhamos dito, há quem diga que aquele imam que fez namaz muito comprido, há opiniões que dizem que era o Ubay bin Ka'b, o tal que fez o primeiro Taravi na história do Islão. E há outros que dizem que foi Muaz bin Jabal. Outros dizem que não, Muaz bin Jabal foi porque chegava a más horas. Mas, em todo o caso, havia as queixas, quando eram feitas diretamente ao mestre, pois o mestre ia ter com eles e falava sobre a situação. Aqui ele está a perguntar uma pergunta e um dos homens levantou, e houve aqui um cuidado para tapar o nome desta pessoa, não se sabe ao certo quem era essa pessoa. Ele faz uma pergunta que é Man Abi, quem é meu pai? Como devem calcular, isto já sai fora do foro religioso, já sai fora do foro educacional. Não é? É uma daquelas perguntas que, se a gente responder, ele até vai levar a mal. Imagina se eu disser que o teu pai afinal não é aquele, é outro. Daí é que lá tasalu an ashya, não pergunta coisas que se real. E depois era uma pergunta fútil, não havia necessidade de matar a fazer essa pergunta. A coisa era se tivesse a ver com o problema da herança ou tudo mais, ou o problema... Não, aqui era, diz lá, qual é o meu pai? Aqui pode haver 2 tipos de situação. Pode haver uma situação que é testar o mestre, diz lá, se realmente és mesmo quem és, diz lá quem é meu pai. Portanto, é uma forma de testar o mestre. Não é? Que diz-me lá se é real. Porque os descrentes faziam isso. Os descrentes faziam. Se és mesmo bom, diz lá, até amanhã o que é que vai acontecer? E agora o que é isso? E agora é aquela coisa que a gente precisa de vamos testar a ele. Vamos testar para ver se ele é verdadeiro ou não. Ou então, é uma matéria, é uma temática que não dava grande ajuda a ninguém. Portanto, faz uma pergunta que todo mundo ganha com isso. Então, o que é que as pessoas vão ganhar sabendo qual é o nome do pai dele? Ninguém ganha nada com isso. Ou seja, não é pedagógico. Terceiro, é uma pergunta extremamente perigosa, porque imagina se ele disser teu pai não é o fulano, teu pai é o outro, vai criar aqui uma guerra. O homem vai para casa e aquilo vai... É uma autêntica guerra que vai ser criada. E daí é que mostra que tem que se ter cuidado com esse tipo de situações.
Repara, o profeta mostrou o seu desagrado perante esse tipo de perguntas. Ele vai responder. Por acaso até vai. Excepcionalmente aqui vai responder. Mas o profeta, sallallahu alaihi wasallam, estava a ensinar os seus discípulos, que seriam os professores do futuro governo e dos futuros governantes do Islão, porque o Islão se espalhou pelo mundo fora. E nós falamos que o Islão foi isso, nós tivemos tantos grandes ulama, o Avicena, depois temos o Averroes e tudo que eles mudaram de Sinai e Ibn Arabi, mudaram. Todos esses grandes califados que apareceram no mundo e todo o progresso que o Islão deu ao mundo vieram de pessoas que tiveram uns professores que eram os alunos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque eles não descobriram isso sozinhos. Não descobriram isso sozinhos. Tiveram, nem que você faz um progresso, o teu professor, o primeiro professor teu, é o teu professor da primária. Se realmente o teu professor da primária não te ensinasse a ler e a escrever, você nunca chegaria a um progresso tão grande. Está a ver? Primeiro, nós temos sempre a olhar que houve alguém que começou. E se esse alguém não tivesse começado, não havia tanto progresso. Se Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tivesse recebido o Corão, ele não podia ter ensinado aos discípulos. Os discípulos, se não tivessem aprendido, não poderiam depois levar essa informação com eles pelos 4 cantos do globo e ensinasse as massas, e dali depois nasceram os Razalis, os Saladinos, os Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, todos esses nasceram de onde? Esses são alunos de alunos de alunos, e assim sucessivamente. Apesar de Imam Abu Hanifa, rahimahumullah, Imam Malik, rahimahumullah, tiveram o privilégio de estudar com discípulos diretos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tiveram o privilégio. Aliás, Imam Abu Hanifa, rahimahumullah, até tem mais de 20 a 30 sahaba com quem ele ouviu o hadith diretamente. Imam Bukhari, rahimahumullah, vocês vão ver Imam Bukhari, rahimahumullah, o livro que a gente está a ler. Imam Bukhari aparece no ano mais ou menos 200 de Hijra. Portanto, estamos a falar quase 200 anos depois do profeta de Allah. Há mais 2 gerações. Imam Abu Hanifa aprendeu de Imam Malik, aprenderam muitos ahadith diretamente de um discípulo do profeta, ou seja, de um aluno do profeta, presencial. Imam Abu Hanifa teve um aluno chamado Imam Muhammad, que foi professor de quem? De Imam Shafi'i, rahimahullah. Imam Shafi'i teve um aluno que depois foi professor de Imam Bukhari, rahimahullah. Porque a linhagem, que foram gerações diferentes. Abu Hanifa Imam Abu Hanifa, rahimahullah, está na segunda geração pós-discípulos. Ele é o que nós chamamos um tabi'i. E Imam Bukhari não foi tabi'i, não viu discípulo. Não nasceu, coitado. Não é? Nem foi tabi'in, que viu discípulo de discípulo. Ele veio na 4ª geração. Mas, aqui, Islã está aqui a mostrar, Allah aqui está a mostrar que todos são bons. Aquele homem que nasceu no tempo do profeta também usou-se. Aquele que nasceu na geração a seguir ao profeta também se usou. Aquele que nasceu na geração a seguir também se usou. Aquele que nasceu no 2º século, 3º século, início do 3º século, como Imam Bukhari, também se usou. Depois tu tens Imam Ghazali, rahimahumullah, que veio passado alguns séculos e que ele é conhecido como Mujaddid, o rejuvenescente. Ele renovou o Islão estava a morrer naquela época. Foi ele que realmente foi ele que conseguiu derrotar a filosofia grega que tinha entrado dentro do Islão e que levantou aquilo que nós chamamos a primeira grande inquisição que apresentou no Islão. Inquisição aqui significa quando um rei islâmico obriga todo mundo a seguir uma teoria. E esta inquisição começou no tempo de Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi. Imam Ahmad o quarto Imam Ahmad bin Hanbal,
Quase toda a Arábia segue a filosofia, a escola de pensamento de Imam Ahmad bin Hanbal. E no tempo dele, de Imam Ahmad bin Hanbal, foi quando uma filosofia grega, os muçulmanos tinham aderido a esta filosofia grega, um grupo chamado os Mu'tazilias, que o rei da época, Mamun, tinha se convertido a essa filosofia, e este rei chamou Imam Ahmad bin Hanbal e disse: Ahmad, eu quero que tu digas-me se o Alcorão é criatura de Allah, criação de Allah, ou se é parte de Allah. Imam Ahmad bin Hanbal disse: é parte de Allah. A palavra de Allah, parte dele, é infinita, é ilimitada e nunca vai acabar. Não é criação de Allah. Não é como eu e tu, que somos criação de Allah. Porque se você disser que o Alcorão é a criação de Allah, significa que o Alcorão um dia vai acabar. O Alcorão é limitado. Por isso é que vocês, quando acabam com a usadeira bin nas, malikin nas, ilahin nas, bin shari'os fazem, o que a gente faz? Minal jinnati wa nas, o que a gente faz ao seguir? Começa outra vez. Alhamdulillah rabbil alamin. Por quê? Porque o Alcorão é ilimitado. O Alcorão não tem fim. Não tem fim. Se você, Minal jinnati wa nas não é o último versículo do Alcorão. É o último versículo escrito. Mas o Alcorão não tem último. O Alcorão é ilimitado. Então, eu disse, não, é parte de Allah, não é criação de Allah. E ele disse, tu tens que dizer que é criação de Allah. Por quê? Porque por detrás disso, qual era o esquema que eles tinham? Eles queriam reformar o Alcorão. Reformar o Alcorão significa retirar ali umas coisinhas um bocadinho chatas e pôr ali umas coisinhas um bocadinho mais fofinhas. Okay? De acordo com a política do Estado. Como sabem, isto não é a primeira vez que fazem isso e já tinham feito isso com as outras religiões também. O cristianismo também fizeram, então com o judaísmo também fizeram, com as outras, todas as religiões que começaram puras, depois ao longo do tempo houve a mão humana adulterou. E então queriam fazer a mesma coisa com o Alcorão. E então ele disse, não, vocês não têm noção, eles bateram tanto este homem, mas tanto, ele mandou açoitar de tal maneira a este homem que chegou uma altura que este homem só disse assim: oh Allah, se eu tenho realmente, se eu estou correto, se essa minha teoria é correta, então livra-me desse castigo. E Allah subhanahu wa ta'ala, no dia a seguir, o rei Mahmud morreu. Mesmo assim, o filho dele, Mu'tasim Billah, foi o segundo filho, o filho dele, quando assumiu a chefia, voltou outra vez ao ataque. Porque eles sabiam que enquanto Imam Ahmad bin Hanbal não disser, o povo não vai aderir. O povo adere atrás do sheikh, não vai atrás do rei. Quando quer dinheiro e comida, vão atrás do rei. Mas quando é para Masla Masail, tem que ir atrás do sheikh. Então, de uma certa maneira, o sheikh tem um poder de rei também. E então eles foram atrás dele e quando realmente chamaram a ele para ser açoitado outra vez, o homem, o carrasco que estava lá para lhe dar porrada, aceitar, até ele aceitar, quando atirou o primeiro chicote, Imam Ahmad bin Hanbal escreve nas suas memórias que eu de repente pensei que este gajo era meu amigo. Porque eu virei para ele e disse, olha, bate com mais força, porque senão o rei vai mandar bater a ti. E o carrasco diz-me, tu estás a gozar comigo? Eu disse, não, bate lá, tu deves gostar de mim, ou deves ser meu amigo, ou deves estar com pena de mim. E estás a bater devagarinho, só para lá atrás, só para passar o tempo, não é? Não faz isso. Por causa de mim, tu vais levar por rato depois. Não, o rei mandou, né? Bate, não há problema nenhum. E o carrasco está a dizer, eu estou a bater com a maior força que eu tenho, você não está a sentir dor. Ou seja, lá tornou-lhe imune a esta dor. Portanto, esses homens e essas mulheres, foram eles que, cada um na sua geração, bebendo do seu professor, por isso é que é tão importante o professor. Porque a figura do professor, o que é que faz? Você quando pega o livro é bom, o livro é um complemento. O livro é bom. Google também é bom, YouTube também é bom, tudo é complemento. Não é? Mas ele não substitui o professor. Porque o que é que acontece?
vamos fazer aqui um exercício. O profeta sallallahu alaihi wasallam bebeu tudo de Gabriel, bebeu tudo de Allah através de Gabriel. O que é que ele faz? Ele, durante a vida dele, passa tudo o que ele tem para 120 mil pessoas. Portanto, tudo aquilo que tem está neles agora. Pois ele faleceu. Estas 120 mil pessoas, o que é que fazem? Cada uma bebeu a percentagem que estava destinada. Ninguém consegue beber 100%. É impossível. Porque para isso Allah diz ao profeta, nós abrimos o peito. Ninguém tem a capacidade de saber tudo. Sabe, já tivemos grandes génios que apareceram no mundo, mas não conseguiram fazer os 100, mas mesmo 1% é muito no Corão. Então o que é que eles fizeram? Eles, durante a vida deles, passaram o que tinham para a frente. Depois o outro grupo para a frente, outro grupo para a frente. Sim, ao longo dessas gerações tem-se perdido alguma porcentagem. Daí é que no hadith, na Bíblia Karim sallallahu alaihi wasallam diz que quando um alim morre é uma tragédia. Porque tudo que ele tem dentro dele, a não ser que ele já mandou, mas já foi. Ou então isto é tipo aquele sumo concentrado, você vai meter da água, o sumo vai avançando, mas não tem a força. Então está-se a perder isso. Mesmo assim, uma das profecias que a Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam tinha dado era que sempre vai aparecer alguém que vai inovar. E ele depois um dia virou-se para Salman Farsi, que vinha do Irão, do grande Irão, Pérsia. O Irão daquela Pérsia daquela época era Paquistão, Índia, Afeganistão, Irão, tudo. Não é só o Irão de hoje. Ele virou-se para ele e disse: estás a ver onde está este aqui? Salman. De onde ele vai, grandes estrelas vão nascer. Estrelas vão nascer e eles vão levar o Islão para mais outros níveis que vocês hoje não têm capacidade para levar. Portanto, isso tudo começou com um homem. E este primeiro professor realmente está a olhar e está a dar a melhor pedagogia de sempre aos seus discípulos. E aqui ele está a dizer: perguntas também que vocês fazem, até as perguntas que vocês fazem têm que ser bem feitas. Porquê? Porque tu amanhã vais passar essa informação para 100, que depois vão passar para milhares, que depois vão passar para centenas de milhares, que depois vão passar para milhões. Então, este senhor, coitado, não percebeu isso. Ele disse: manda vir, quem é meu pai? Não. E o profeta desagradou-lhes. Isso é porcaria de pergunta. Isso vai criar problemas aqui. Mas naquele dia disse: já que estás a perguntar, Abuka ou Zafa. Teu pai é o Zafa. Disse-lhe mesmo: teu pai é esse. É base, é esse. Provavelmente era o pai real. Os analistas não confirmam se era um outro ou não. Não confirmo. E os discípulos, fruto da aprendizagem que tiveram no profeta, porque há uma coisa que o profeta sempre deu muita ênfase, que é respeito. Respeito pelo outro. Reparam aqui, não se disse quem é o homem. Apenas diz que algum homem que veio e o pai disse que era usado. O narrador nem teve a necessidade de dizer: sabe, afinal não era o pai dele. Não diz nada disso. Sabe porquê? Não criar problemas. Manter o máximo possível o segredo do outro homem, do outro irmão, da outra irmã. Porquê? Porque isso eram coisas que depois criavam ali grandes problemas. E então, ele disse: Abuka Rosafa. Portanto, foi uma situação que o teu pai é usado. Então, levantou outro. Um disse: é? Levantou outro. Faqala man abi ya Rasulullah. E quem é meu pai? Pronto, já agora, já estás a dizer este, diz o meu pai. E o profeta sallallahu alaihi wasallam: Abuka Salim Maula Shaiba. Teu pai é Salim, que era um escravo, ex-escravo, portanto a palavra escravo é um bocadinho muito forte para se utilizar em português, tem um significado diferente. Era um prisioneiro de guerra. Como sabem, naquela época, qualquer prisioneiro de guerra capturado numa batalha iria, se ninguém pagasse o resgate, ele não tivesse como sair, ele passava a ser propriedade de alguém. O Estado entregava para as famílias e a partir daí ele seria um empregado full-time, 24 horas. E quando este homem ou esta mulher
por alguma razão, conseguisse ganhar a sua liberdade, pagando, ou sendo libertado, ou tudo mais, ele passava-se, este patrão, este ex-patrão, chamava-se Maula. Por isso é que a palavra Maula tem muitos significados. Não é? E também é mais uma das coisas que muitas vezes nos atacam nesta guerra dos indianos com os árabes, né? Essa guerra teológica. Eles dizem, vocês chamam Maulana, vocês não podem chamar Maulana, porque Maulana significa Allah. Na realidade, Maula é uma palavra que tem múltiplos significados. Múltiplos, e não é a única palavra do árabe que tem muitos significados. Há palavras que têm, como a palavra darb. A palavra darb tem 17 significados possíveis. Você, quando vai para um dicionário, você vê ali e você repara que tem muitos significados. Darb, com bode, roiba. E Maula também tem. Maula tem significados, se for aplicado a Allah, significa mestre. Mas se for aplicado também, portanto, significa neste caso Deus. Porque Allah também é o Maula, porque Allah é o patrão de todos. Mas também aplica-se Maula, se for também ao profeta, sallallahu alaihi wasallam. Também se utiliza, o Maulana Muhammad, também se utiliza por isso. Porque, de uma certa maneira, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, é o mestre de todos nós, que aderimos à Shahada. Para nós, o Maula, o nosso mestre máximo, é Nabi Karim, sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, se nós tivéssemos a honra, imagina, de ele entrar por essa porta, né, eu tinha que sair daqui. Não, porquê? Porque eu só estou a representar quem? Eu estou a representar alguém que estaria a representar alguém, estaria a representar alguém, estaria a representar alguém, estaria a representar o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Mas como sabem, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não está fisicamente presente no mundo. Não é? Há uma seita que realmente acredita no conceito que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, é omnipresente. Está presente e está a ver. E como devem calcular, isto nós não aceitamos isso. Sim, o que realmente a Ahl Sunnah wal Jama'a, que podemos dizer que é a filosofia, esmagadora filosofia do Islão, acredita, é que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tal como os outros profetas todos, tem informação, recebem informação do que se passa no mundo. Sim, mas não são só eles, até nós, até os nossos antepassados também recebem essa informação. Há um hadith que vem em Jami al-Tirmidhi, em que diz que uma alma, quando morre, ela sobe. Primeiro, há uma triagem que é feita, ela, de acordo com as narrativas, são muitas narrativas, que dá de entender que, primeiro, tu vais diretamente ter com Allah, com Deus. Por os anjos levam como se estivessem a nadar para os céus e levam-te até lá. E depois, assim, o teu tempo, o time span já acabou para ti, já não há. O tempo já não passa. Tu já estás numa dimensão completamente diferente. O mundo está a continuar a sua vida. Teu mundo é o novo mundo agora. Tu pode levar 10 segundos, como pode levar 1 trilhão de anos. Depende de ti. Né? Para uns vai parecer, em 10 segundos já estão no caminho. Né? E para outros vai parecer, para nunca mais passa. Portanto, há uns que ainda estão nos seus primeiros passos, há outros que até já chegaram. Porque aquilo é uma dimensão diferente. E então, às vezes, é que quando uma pessoa morre, primeiro vai ter com Deus e faz tudo aquilo. Depois ele vai parar no primeiro céu. E isso é confirmado pelo hadith em que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz, quando foi para Mi'raj, chegou ao primeiro céu e encontrou Adam, que olhou para a direita, ria, e quando olhou para a esquerda, chorava. E perguntaram, pai, o que é que se passa? E ele disse, eu quando olho para a direita somos crentes, eu rio porque eu sei que eles são o bem que vai acontecer. Ou seja, a viagem deles vai ser, inshallah, boa. E quando eu olho para ti, eu vejo os meus filhos que entraram no mau caminho e as dificuldades que vão ter que superar. Em Tirmidhi Sharif há um hadith em que mostra que o indivíduo, quando chega a uma dessas plataformas, da direita ou da esquerda. E quando ele chega a esta plataforma, as pessoas que estão nesta plataforma perguntam a ele o que é que se passa lá embaixo. Portanto, e isso estamos a falar as almas que podem estar numa dimensão normal. Ou seja, elas não têm noção do que é que está a passar. E elas podem olhar e dizer, epá, já estão tão rápido. Eu disse, rápido o quê? Tu morreste há 50 anos. E o outro vai dizer, epá, vieste tão rápido. Tu morreste há 75 anos.
Mas passou um instante. E ele vai dizer, diz lá, o que é que se passa? O que é que se passou até agora? Faz um update. Né? Então tu fazes um update. Epá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu assim, e tal, e diz, já sabem, se encontrarem comigo, qual é a minha primeira pergunta, né? A minha primeira pergunta já sabem, né? Se eu for antes de vocês. Que como é que está o resultado, como é que está o benefício. E então, todo mundo vai, mas depois que vai acontecer uma coisa curiosa, o Hadith conta que, de repente, a pessoa que morreu vai dizer, mas eu não encontro fulano. E ele morreu antes comigo. Mas eu não encontro aqui, estou a ver aqui uma série de pessoas e tal, mas eu não encontro o fulano. E eu estive no funeral dele. Onde é que esse indivíduo está? E então as pessoas vão dizer, se ele não está aqui, está do outro lado. Portanto, se calhar foi para a esquerda, não foi para a direita, e provável. Isso é uma fase daquilo que a gente chama Alame Barzakh, que é uma fase de ainda do meio, que já não estás no mundo, mas também o teu Akhirah ainda, o teu Qiyamah ainda não começou. É um time span ali, que pode levar 10 segundos para uns, e pode levar 1 milhão de anos para outros. Isso não se consegue compreender, explicar e compreender, porque tu vais estar a viver numa época onde não há tempo, onde não há dia, noite, não há passagem de tempo, porque a passagem de tempo o que é que faz? Desgasta a pessoa. E ali tu já não tens o físico. Portanto, o teu físico já não existe, tu és alma. Portanto, é uma outra maneira, portanto, de portanto, ver. Isto existe. Agora, não se consegue compreender, nós apenas temos as peças que foram vindo dos discípulos, daquilo que eles foram ouvindo nas aulas com o mestre, e a partir daí tenta-se tentar perceber como é que as coisas vão acontecer, mas na realidade isso é uma daquelas situações que só quando uma pessoa morrer é que vai perceber. Até lá a pessoa tem que... Este Maula significa mestre. Maula significa mestre. Mas esta palavra, quando é utilizada para o sistema de social, no sistema social, Maula significa um homem que realmente foi escravo e deixou de ser escravo. E depois também Maula também se utiliza para o ex-patrão daquela pessoa. Portanto, isto é uma palavra que tem multissignificados, multifunções. E tem que se tentar, e depois, por essa razão é que depois, quando essa palavra fugiu para outros países, como sabem, através do Islão, a língua árabe foi entrando no Afeganistão, foi entrando no Paquistão, foi entrando na Índia, e foi sido adotada, tal como vocês veem, muitas palavras portuguesas que têm origem árabe, também há muitas frases e palavras afegãs, o próprio indiano, o próprio paquistanês, o próprio, se calhar, chinês, também nós não temos muita ligação com eles, não sabemos, mas há muitas palavras que seriam depois adotadas. E no minuto em que essas palavras são adotadas por novas culturas, o seu significado muda. Portanto, quando a gente diz Maulana a um sheikh, os indianos chamam, nós não estamos a dizer que, não estamos a chamar ele de Deus. Não estamos a chamar ele de Deus. A própria palavra perdeu a sua dimensão no árabe, tinha uma dimensão, e dentro do outro país tem outra dimensão, e assim sucessivamente vai-se fazendo. Ele aqui diz, Abu Salim, Maula Shaiba, que o teu pai Abu Salim, que era o ex, ou pode ser o ex-escravo de Shaiba, ou então ele é o ex-patrão de Shaiba, dependendo do contexto que está-se a falar. Mas à medida que ele está a fazer está a responder, ele está a ficar extremamente chateado. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, está a ficar extremamente chateado com essa situação. E muito chateado com essa situação, porque ele está a ver que a razão de nós fazermos perguntas e respostas não era para isso. Isto é gossip, isto é mexerico, isto é fofoca. Né? A educação não é para isso. Está-se a perder tempo, as pessoas estão aqui a perder tempo e estão a aprender zero. Por isso é que há um hadith que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: Inna min al-ilmi la jahala. Há conhecimento que na realidade é ignorância. Há conhecimento que na realidade é ignorância. Ou seja, há coisas que você nem precisava de saber. Há coisas que saber é ignorância significa a perda de tempo. 2,
é um conhecimento que você não sabe digerir. Por isso é que muitas vezes nós temos um certo cuidado com os nossos meninos que convertem-se, e nós dizemos, tem calma, o que é que tu estás a ler? Há livros que você quando lê, né, pode chocar-te, porque há uma série de coisas que ainda tu precisas aprender antes. Não é que a gente vai esconder, porque não se esconde esse conhecimento. E por isso é que muitas vezes nós dizemos, tenham cuidado de ler o Alcorão logo, é um bocado complicado, vocês não vão conseguir compreender. Antes de ler o Corão e Majid, passa primeiro pela biografia do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, depois lê aqueles livros de introdução, lê os livros dos pilares, lê o livro de crença, quantas crenças é que existem, qual é que é a crença, o que é Allah, o que é profeta, o que é mensageiro, o que é anjo, quantos profetas é que vieram ao mundo, de acordo com o Islão, quantos livros é que vieram ao mundo. Há uma série de coisas, depois a própria filosofia, o que é o conceito da morte, o que é o conceito do juízo final, o que é o conceito de ressurreição pós-morte também, e depois o mais difícil de todos, o pré-destino. Tentar compreender isso, porque é muito difícil compreender isso. Há que aprender árabe também, porque para tu perceberes a profundidade das palavras. Há que aprender como é que o Islão nasceu, como é que nasceu o pré-Islão, e depois o Islão já durante a vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e o pós-Islão. Tem que se aprender isso tudo. Só depois há que mergulhar também aqui nesses livros que a gente está a dar agora, que é temáticas, ensinamentos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e só depois é que tu podes navegar, surfar por cima o Alcorão, sem entrar muito por dentro. Porquê? O Alcorão não é um livro qualquer, o Alcorão é um livro, é tipo aquele sumo super concentrado, em que se você beber, você vomita logo. Você tem que ter água. E a água, qual é? A Sunna, é a vida de Nabi Karim, sallallahu alaihi wasallam. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, é aquela água que te ajuda a compreender o Alcorão. Sem a vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam, tu não compreendes o Alcorão. Esquece. Porque o Alcorão são 114 palestras de Allah. E Allah, quando falava, enquanto eu estou aqui a falar 1 hora, não é? Allah consegue, em 5 minutos, dizer o que eu estou a dizer em 1 hora. Ou mais. Por quê? Porque Allah quando fala em pistas, fala em riddles. Por isso, um versículo do Corão, o que é que a gente chama em árabe? Ayat, né? Ayat, o que significa? Pista. Sinal. Ele dá um stop. Ele só dá um toquezinho. Ele não entra em detail. Sim, há alguns versículos em que ele entra em detail mesmo. Como Surah de Maryam. Mesmo assim, Surah de Maryam, ele não conta tudo da vida de Maria. Nós depois tivemos que ir até ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para ele ir dando mais informação. E depois cada uma daqueles versículos tem pistas diferentes. Como é que foi, onde é que foi. Uma coisa gira do Corão, imagina que tu quando lês o versículo, depois tu dizes, pronto, com essa palavra fiquei a saber que aconteceu isso no inverno, ou aconteceu na primavera. E com aquela palavra percebemos que eles não tinham dinheiro, que eles eram pobres. E com aquela palavra percebemos que eles estavam a fugir, eram refugiados, não eram refugiados. E com aquela palavra percebemos que estava muito frio. Ou seja, entre linhas, o Alcorão é um livro entre linhas. E depois, muitas vezes, o que é que Deus faz? Ele diz, e lembram-se, não é? Como a gente aqui imagina, nós daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, os que vierem vivos, e a gente vai dizer, e lembra-se do Covid, acabou. Agora, um homem que não apanhou o Covid, passado 50 anos, 60 anos, né? Ele vai ter 30 anos ou 40, ele vai dizer, Covid, o que é Covid? O que é Covid? O que é Covid? Lembras do Covid? As máscaras, as máscaras, lembra das máscaras? Máscaras, mas por que máscaras? Allah fala assim no Corão. Allah e às vezes é irônico. No Surah Baqarah, Allah é altamente irônico. Seja irônico. É tipo, e digam eles para ir para o inferno, e lá nós falamos. Ele fala assim. وبشرهم بعذاب أليم. Isto é ironia. Bashiruhum. Dê a boa nova deles que eles vão morrer no inferno. Já viste como é que é irónico? Da maneira que ele está a falar. Mas ele fala assim. Agora, quando tu lês isso em português,
aquilo sai, poça, brutal. Sai mesmo agressivo. Mesmo, de maneira que ela não está a saber onde. E depois está a picar ponto. Está a falar, como a gente dizia, lembras-te das vacinas? Lembras-te das vacinas? É. Pois alguém vai dizer vacina, mas qual vacina? Então a gente vai dizer, olha, para perceberes o que eu disse, tens que voltar até 2020 e no 2020 tenta saber o que é que aconteceu, vai ao Google, né, e vai ver o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, as vacinas, as máscaras e tudo mais. Só depois de estudar aquilo tudo é que ele vai perceber, agora já percebi qual é a piada. Ora, Corão e Majid é assim. Corão e Majid está a falar nesse nível. Está a falar nesse nível. Tu não podes entrar, principalmente quando ainda não te converteste, ou ainda já converteste. Tu não podes entrar logo no Corão e Majid assim, tu não vais conseguir perceber. Não vais conseguir perceber. Porque Allah fala ali de temáticas, né? No Surah Yasin, né? No Surah Yasin, né? الذي شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شجر الأخضر, árvore verde. O indivíduo diz, mas a árvore de Natal está no Corão, está aqui, a árvore verde. Mas esse Shajar al-Akhdar, essa árvore verde, tem uma história por trás. Longa. Vai ficar iftari, se eu contarmos agora essa história. Um dia, inshallah, conto isso. Né? Então, só está a dizer, qual é? Shajar al-Akhdar, como é? Qual é? O princípio da ayat. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Que vos criou, vos transformou numa árvore verde de fogo e dela vocês acendem a fogueira. Agora, já viram isso? Isto aqui é uma charada autêntica. Você vai pensar, é uma árvore que tem fogo e depois... Não tem nada a ver, não está a falar de uma raiz. Não está a falar de árvore nenhuma. Mas é uma charada. O indivíduo olha para ali e o que é que vai perceber? Não vai perceber nada. Ele tem que perceber uma série de coisas antes para depois perceber o que a que nível é que... Então, quando Sayyidina Umar radiyallahu anhu viu isso e percebeu que essas perguntas desnecessárias estavam a deixar muito angustiado o profeta e muito chateado o profeta, porque o profeta não tinha vindo para fazer fofoca. O profeta não era um homem de fofoca, ele não gostava. Ele não gostava de bate-bocas de fofoca nem nada. Ele era um homem que, quando terminava a aula, levantava-se para casa. Depois ia para casa, varia o chão, brincava com os miúdos dele, com os netos, brincava com os filhos, brincava com os rapazes das outras esposas, os filhos das outras esposas, tomava conta deles, ou ia dormir, ou ia fazer a oração. Ele não gostava de ficar ali no bosque. Ele não gostava de ver. Uma vez ele entrou no bosque, na mesquita, viu lá uns indivíduos que estavam a rir, né, estavam todos ali no relax e tudo, e ele disse assim, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Se vocês soubessem o que eu sei, vocês iam rir menos e iam chorar mais. Por que vocês estão aqui a perder o vosso tempo? Ele não era isto, waste of time, ele não gostava. E então Sayyidina Umar radiyallahu anhu, quando viu isso, Sayyidina Umar era Umar. Umar não tinha medo de ninguém. Levantou-se e disse, Ya Rasulallah, inna natubu ila Allah azza wa jal. Ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nós arrependemos profundamente para Allah por esse acto que a gente fez hoje. A gente, por causa de nós, o Senhor está chateado e nós percebemos perfeitamente o erro que cometemos. Essas perguntas não deviam ser feitas, esse tipo de waste of time não devia ser feito, e nós estamos a perceber que o Senhor está chateado com essa situação. Primeiro porque são perguntas que não interessam, ninguém ganha com isso, e são perguntas cuja resposta pode criar grandes problemas. Imagina se o outro pai fosse o outro mesmo, né? Já viste o problema que isso ia criar? Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam não gostava desse tipo de situações, esse tipo de polémicas. E então Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala levantou-se e disse, inna natubu ila Allah azza wa jal. Na realidade nós estamos a pedir sinceramente a Allah perdão pelo acto que nós fizemos. Noutra narrativa ele até diz, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Nós estamos felizes com Allah, da maneira como ele é, com o Islão, da maneira que é, e Muhammad
como profeta da maneira que é. Nós não precisamos aqui estar a testar assim. Nós não precisamos estar aqui a testar, porque também pode estar aqui a mostrar que eles estavam a querer testar se realmente o profeta sallallahu alaihi wasallam era eficaz na sua profecia ou não. Nós não precisamos desse tipo de situações, nós aceitamos o Senhor da maneira como é, e assim aqui terminaria aqui, portanto, a história. Que Allah nos aceita as nossas orações, os nossos esforços que estamos a fazer aqui no Ramadã, todos os irmãos e as irmãs por esse mundo fora que estão a sofrer, vítimas da guerra também, e também que estão vítimas também da pobreza, da discussão e tudo mais, que Allah proteja efetivamente a todos nós e que mantém-nos firmes nesta fé. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وزوج بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عبادي الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وزدني مقاما مقربا انك لا ترى بهذه الدعوه القائمه